primeira série, bom dia! Vamos começar a nossa aula de biologia de hoje. Para a gente começar, vamos fazer uma breve revisão dos tópicos apresentados na semana passada. Então eu falei com vocês sobre a teoria celular, que foi elaborada por Schleiden e Schwann, que dizia o quê? Que todo ser vivo é formado por células, que a célula é a unidade básica da vida. Então, para ser considerado ser vivo, tem que ter pelo menos uma célula, e que toda célula ela se forma de uma célula pré-existente, certo? Então, a gente entendeu isso lá na teoria da biogênese bimestre passado. A célula, a vida, se forma a partir de outra vida. Tranquilo? Então, isso a gente já sabe, já estamos bem afiados. Hoje nós vamos entender a estrutura básica da célula. O que é a estrutura básica? São aqueles componentes que estão presentes em todas as células. Independente dela ser procariótica, dela ser eucariótica, ele vai estar presente em todas. Quais são esses elementos? A membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Núcleo, como estrutura delimitada, protegida e separada do citoplasma, apenas em célula eucariótica. Célula procariótica não tem núcleo, não tem essa estrutura nuclear, tá certo? Ela só vai ter material genético. Então, por isso, eu fiz esse parêntese aqui, colocando apenas o material genético, certo? Nós vamos então ver a estrutura da célula procariótica. Qual é essa célula procariótica? Onde ela vai estar presente? Em que indivíduos ela vai estar presente? Então, a célula, eu pedi para vocês desenharem a de vocês. Espero que todos façam e que esteja muito bonita, que eu vou olhar uma por uma. Quero bastante capricho. Então, essa estrutura aqui, ela pode ser um pouco variável, tendo, claro, presente essa estrutura básica, certo? Então, nós vamos ter a célula bacteriana, ela vai ter membrana plasmática, mas vai ter também parede celular, tá? Essa parede ela vai proteger, ela vai auxiliar em alguns processos, vai impedir que a célula se rompa. Ela tem várias funções, tá? Então, a parede celular ela vai ser apresentada em células bacterianas. Todas as bactérias? Não. Tem algumas exceções também. Então, ela pode estar presente. Junto com quem? Com a membrana plasmática. Além da membrana plasmática, temos o citoplasma. Como a gente viu, ele é parte básica de toda célula. Ele vai estar presente em todas. Nós vamos ter o DNA, que vai formar o cromossomo, que no caso das células procarióticas, ele é único. Célula procariótica apresenta apenas um cromossomo. E nós vamos ter também os ribossomos, que vão atuar na síntese proteica. E por isso eles também estão presentes, tanto em células eucarióticas como células procarióticas, tá certo? Aí a gente tem algumas partes que podem estar sendo apresentadas ou não, tá? São todas que vão ter? Não. Mas elas podem aparecer e vocês precisam conhecer. Uma delas é o plasmídio, que é um anel de DNA que se replica independente do cromossomo, tá? Ele pode estar disperso aí no citoplasma e aparecer em algumas células bacterianas. As fímbrias, que são estruturas que vão ali estar vindo da membrana, né? Da membrana plasmática, são projeções. E elas vão atuar em vários pontos, como reprodução, absorção de alimentos. Elas vão atuar em vários processos vitais aí da bactéria, tá? A gente pode também ver elas atuando na locomoção, mas estão presentes também em células, em bactérias que são fixas, tá? E os flagelos, que têm como principal função a locomoção. Toda bactéria será flagelada? Não, tá? Nós temos os cocos e outros exemplos que não possuem flagelo, tá bom? Então, quais são as características básicas? Geralmente ela é mais simples, então relacionada à célula eucariótica, a procariótica é mais simples.
porque ela possui menos organelas, ela possui um metabolismo mais simples. Então, como ela não tem organela, ela não vai ter ali mitocôndria, lisossomo, então nada disso. Então, ela tem um processo muito mais simplificado para a existência dela. O material genético está disperso no citoplasma, então ela não possui núcleo delimitado, ela não possui presença de carioteca, apresenta um único cromossomo, como eu falei para vocês. A maioria não tem membrana interna, porém, sempre existe uma exceção. A cianobactéria é um exemplo de exceção, pois ela apresenta membrana interna fotossintética que armazena clorofila para ela realizar a fotossíntese, tá? Então, é um tipo de membrana que não vai ser considerado uma organela, ela não tem estrutura suficiente para ser considerada uma organela, mas é uma membrana interna que pode estar presente em células procarióticas, em indivíduos procarióticos. E eles vão estar presentes no reino Monera. É o único reino que apresenta indivíduos procarióticos, é o reino Monera, representado pelas bactérias e cianobactérias. Tranquilo? Hoje a gente vai ficar por aqui, nós vimos só a célula procariótica. Aula que vem nós vamos ver célula eucariótica e algumas organelas e suas funções, certinho? Um beijo para vocês, boa aula, muito obrigada e estudem, tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar. Fiquem com Deus.